Então, buenos dias a todos. O meu trabalho ele trata de localização de, eu vou chamar de PQM, Power Quality Monitors, ou qualímetros em português, para registro e estimação de afundamento de tensão, com a finalidade de calcular índices. Então, aqui no Brasil, o fator de impacto, ou nosso internacional SARFX. Então, vou começar com uma introdução, vou me ater mais na metodologia, em um dos meus casos de estudo, e nas conclusões que eu cheguei fazendo esse trabalho, não só esse caso de estudo, mas também a pesquisa da minha dissertação de mestrado. Então, introduzindo, os afundamentos de tensão, eles são distúrbios muito relevantes pelo impacto que eles têm na indústria, porque eles causam muitos prejuízos financeiros, isso porque eles têm o mesmo potencial de desligamento de um processo produtivo, tanto quanto uma interrupção sustentada, com o agravante deles serem distúrbios muito mais frequentes. Então, as principais causas de afundamento de tensão são as faltas, curtos-circuitos, a energização de transformadores e a conexão de grandes cargas. Então, e as faltas são a grande maioria das causas de afundamento de tensão, isso associado aos milhares de quilômetros de redes elétricas que a gente tem expostas a todo tipo de interfere, onde o principal motivo de afundamento são descargas atmosféricas. E a gente também tem outras causas, como contato com animais, ou vegetação, ou vendavais até mesmo. Então, por ter uma natureza muito aleatória, esse distúrbio ele acaba sendo um distúrbio muito complexo de ser monitorado. E associado a isso, a gente tem uma dificuldade nesse monitoramento, que é a instalação de PQMs numa rede elétrica pelo seu custo. Isso, se a gente for levar para a distribuição, que tem estruturas mais baratas, fica inviável, impraticável. Então, a gente tem um número limitado de PQMs que a gente pode instalar pelo custo. E com isso, com esse norte, nas últimas 2, 3 décadas, surgiram diversas pesquisas com o objetivo de localizar monitores, PQMs, em sistemas para registro de afundamentos de tensão a partir do número limitado de PQMs. Nessa apresentação, vou apresentar uma metodologia que vai um pouco além do simples registro de afundamentos de tensão, mas também a estimação dos afundamentos em pontos não monitorados, porque às vezes é interessante para o consumidor saber qual o impacto do distúrbio no seu ponto de conexão, e muitas vezes esse é um ponto não monitorado do sistema. Então, a metodologia ela pode ser dividida em duas partes. A primeira, que é a localização de monitores. Como eu falei, é uma parte que já vem sendo estudada há muito tempo, então já tem até uma formulação meio clássica dela. E ela acaba já sendo bastante batida. E a parte nova da minha pesquisa é a parte de estimação dos afundamentos, que é, além de ter o registro, a gente ter a severidade em todo o sistema dos afundamentos de tensão. Então, para a localização dos monitores, a gente se baseia em cálculos de curto-circuito, simulações de curto-circuito. Aqui, especificamente, o método das posições de falta, para a construção da matriz de tensões remanescentes durante falta de um sistema, o método curto-circuitizante, a gente vai variando a localização de falta e vendo os efeitos nesses pontos também do sistema. A partir dessa matriz de tensão remanescente, a gente acaba construindo uma matriz de cobertura, ou matriz de observabilidade, a gente conta na literatura, onde a gente acaba enxergando melhor a área vulnerável para afundamento de tensão de uma barra. E para a localização de monitores, a gente parte da premissa que, se existe um PQM num nó I e um nó genérico K, ele vai ser observado por esse PQM instalado em I, se o nó K fizer parte da área vulnerável de I. Então, aqui, por exemplo, no exemplo, a gente analisa uma matriz de cobertura, todos os elementos com nível 1 são os elementos que constituem a área vulnerável para aquela barra correspondente à linha. Então, nessa formulação já clássica da localização de monitores, a gente acaba construindo um vetor de monitores, onde a gente atribui o valor 1 para os nós onde existem monitores, PQMs, e 0 para os nós onde não existe PQMs.
E a partir da matriz de cobertura e do vetor de monitoramento, a gente acaba calculando um vetor de observabilidade. E esse vetor ele vai me dar o valor, cada elemento desse valor, cada elemento desse vetor, vai ser o número de monitores que observa o nó correspondente. Então, para a nossa solução do problema de alocação, a gente tem que garantir a restrição que todos os elementos do vetor de observabilidade sejam maiores ou iguais a 1. Obedecendo isso, nosso vetor de monitoramento vai conseguir registrar todos os afundamentos de tensão dentro de um limiar estabelecido. Seguindo, essa matriz de cobertura ela é feita a partir do método de posição de falta, que é calculado por uma situação específica de falta. Então, a gente define um tipo de falta, a impedância de falta e as tensões pré-faltas do sistema. Aqui, para fazer a nossa localização de monitores ampla, a gente acaba considerando a hipótese que se a gente fizer essa localização a partir da matriz de cobertura de um caso menos severo, a gente vai conseguir enxergar todos os casos mais severos de curto-circuitos, todos os afundamentos de tensões gerados por casos mais severos de curto-circuitos. Então, também é um objetivo desse trabalho confirmar essa hipótese. Então, por exemplo, intuitivamente é fácil entender se a gente fez a localização para enxergar fundamentos gerados por faltas monofásicas com uma tensão, com uma impedância X. Se a gente tiver uma falta monofásica com uma impedância menor, a gente vai conseguir enxergar, ou se a gente tiver uma falta trifásica com a mesma impedância, a gente também vai, como é mais severa, a gente vai conseguir enxergar com esse conjunto de monitores. Aí, passando para a estimação dos afundamentos de tensão dos pontos não monitorados, foi usado o método de construção de um banco de simulações de falta, onde são simuladas diversas situações de falta, considera todos os locais de falta, todos os tipos de falta, e intervalos discretizados de impedância de falta, e níveis diferentes de carregamento do sistema. Nesse trabalho a gente se preocupa muito também em variar a tensão pré-falta, que muitas vezes é simplificada ou se fixa ela, é arbitrada e acaba não se vendo qual a influência da variação da tensão pré-falta também nas áreas de vulnerabilidade de um sistema. Então, como eu falei, esse banco ele considera diferentes tipos de falta, impedância de falta, localização de falta e diferentes carregamentos do sistema que vai nos dar diferentes tensões pré-falta. Essa metodologia ela foi aplicada aos sistemas I3E 13, 34 e 123 nós. Aqui nesse artigo eu apresentei os resultados somente do 34 nós. Também é um sistema muito parecido com os que a gente tem no Brasil, muitos alimentadores que a gente tem aqui, até pelo nível de tensão, comprimento e nível de desequilíbrio. Para a simulação foi feita, para o teste do algoritmo foi feito simulações de falta, para testar a resposta dele. Foram feitas para cada conjunto de monitores 10.000 simulações de falta, usando o método de Monte Carlo para variar também essas variáveis, local, impedância, tipo e carregamento, todos os intervalos contínuos. Então, coisa bem importante. Então, para um sistema onde a gente tem 93 km, que é o sistema 334 barras, 10.000 simulações de falta seria simulações de falta de mais de 100 anos de ocorrência. Então, aqui os resultados do estimador de afundamentos. Para a localização para registro de todos os afundamentos, o valor ótimo, o valor mínimo, é um medidor para esse sistema. Só que, no caso, para o meu método de estimação, são necessários pelo menos 2. E aqui eu considerei 2 casos de erro. O primeiro é o falso afundamento estimado, quando eu tenho um afundamento estimado pelo meu algoritmo, onde na simulação de falta ele não ocorreu, e o caso contrário, que é o afundamento não estimado, quando na simulação de falta houve um afundamento e lá na minha estimação de afundamentos esse caso não foi estimado. Então aqui eu tenho um erro, ele é um erro por nó. A gente vê que os erros percentuais foram muito pequenos, muito baixos. Isso se dá muito pela discretização que eu fiz do intervalo do meu banco. Então, para aquele sistema 34 nós, eu utilizei cerca de 7 milhões de simulações de falta para construir o meu banco. Então, um banco muito discreto, ele tem muito grande.
Isso é permitido, isso é possível fazer para esse caso, porque para cálculo de índices de afundamento de tensão, esses índices são calculados muitas vezes ao longo de um mês, ao longo de um ano, então não é algo que precise ser processado em tempo real, até pelo processamento depois de gerar o banco ele é até rápido, mas como eu não preciso me preocupar com tempo computacional, então eu posso construir bancos muito grandes e ter respostas muito próximas das reais. Aqui tem uma imagem do erro ponto a ponto. Então a gente vê que a gente tem todos os erros na volta do zero, abaixo da terceira casa depois da vírgula, sendo que o nosso valor de referência é 1 PU para o indicador de afundamento de tensão. Então, quando a gente tem valores lá na terceira casa após a vírgula, a gente vê que o erro é bem baixo, então a gente não tem também discrepâncias muito grandes entre o erro, tem erros muito grandes em um ponto específico do sistema, ele é bem distribuído. Através desse trabalho, eu cheguei às conclusões que a hipótese de considerar o afundamento menos severo para a localização e enxergar todos os mais severos é válido. Então, essa hipótese da observabilidade ela foi confirmada nos estudos. Uma coisa muito importante é que que esse estudo ele vale para fundamentos gerados dentro de um alimentador, ele foi um alimentador de distribuição, onde inicialmente, quando se desenvolveu a técnica de localização de monitores, foi feito em sistemas de transmissão, e sistemas de transmissão são um sistema elétrico como um todo, mas quando a gente passa isso para a distribuição, a gente acaba tendo toda a parte montante na transmissão, e vários alimentadores adjacentes que, se houver uma falta nesses alimentadores, a gente vai ter um afundamento de tensão nesse nosso alimentador observado. Então, todo esse caso aqui ele serve para faltas dentro do alimentador, que são só uma parcela das causas do afundamento de tensão que existem. É um cuidado que a gente tem que ter, então, para considerar esses outros afundamentos, tem que ser feita algumas adaptações. Isso era uma coisa que eu acabei não encontrando em pesquisa, esse cuidado de falar que isso vale para faltas dentro. Então, quando se fala em transmissão, é óbvio que é tudo, então qualquer falta vai contar, mas na distribuição a gente tem que observar isso também. A confiabilidade, o meu método para estimação de afundamento de tensão, ele foi eficaz, ele salvando a parte que eu fiz uma discretização muito grande, fiz um banco muito grande. Então, para isso, o método foi bem eficaz, ele foi satisfatório, embora se a gente tenha variações muito grandes de condições, de carregamento, então muitas modificações na rede, a gente acaba aumentando o nosso banco proporcionalmente. Então, esse é um dos problemas, mas nessa aplicação ele resolveu muito bem o problema. E também a gente observa que depois de um certo número de monitores, se a gente tem um bom banco, a gente acaba não tendo um efeito muito significativo a gente aumentar o número de monitores, além do mínimo necessário. E, a princípio, é isso.